Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, foi escrito lá nos anos 70, mas que continua incrivelmente atual. Sociedade Sem Escolas, do Ivan Illich. É uma obra que realmente nos faz questionar tudo. O Illich já começa com uma premissa que é um verdadeiro soco no estômago, sabe? Ele vira de ponta cabeça uma das nossas ideias mais fundamentais sobre educação. Para a gente conseguir desembrulhar essa ideia radical, vamos seguir o raciocínio dele. Primeiro, vamos dar uma olhada no diagnóstico do problema. Depois, vamos entender o que ele chama de escolarização e o tal do currículo oculto. E por fim, a gente vê a alternativa que ele propõe e a grande questão que fica no ar para a gente. Vamos nessa? O diagnóstico do Illich é bem direto ao ponto. Ele argumenta que a escola moderna, essa obrigatória que a gente conhece, falha em dois níveis principais. Primeiro, é impossível, economicamente falando, oferecer a mesma qualidade de ensino para todo mundo. E segundo, ela acaba sendo psicologicamente prejudicial para os alunos. Ele afirma que, em vez de nos libertar, a escola, na verdade, nos aprisiona. Ela nos ensina a dar mais valor ao serviço que a instituição oferece do que ao valor real, pessoal, daquilo que a gente aprende de verdade. Certo? Então, o ponto central para entender o Illich não é a educação em si, mas um conceito que ele chama de escolarização. Vamos analisar direitinho o que ele quer dizer com essa palavra. Essa tal de escolarização, para o Illich, é uma mentalidade que é imposta na gente. É quando a gente começa a confundir o processo com o resultado de verdade. Pensa bem, é como acreditar que só por ir ao hospital a gente já está saudável, ou que ter um diploma na mão significa automaticamente ser competente naquilo. E essa imagem aqui ilustra essa confusão perfeitamente. De um lado, a gente tem o processo, a máquina complexa da instituição. Do outro, a substância, a ideia pura. Somos ensinados, desde cedo, a valorizar a máquina, a burocracia e não a essência da coisa. E o resultado disso, segundo Illich, é que essa dependência das instituições nos torna meio impotentes, incapazes de organizar nossa própria vida, nossas comunidades. Ele chama isso de uma nova pobreza modernizada, que não é só falta de grana, é uma falta de autonomia, uma pobreza psicológica mesmo. Mas aí fica a pergunta, por que esse sistema continua de pé? Bom, Illich aponta para uma espécie de currículo secreto, um currículo oculto construído em cima de 3 mitos muito poderosos. E o mais interessante é que todo mundo aprende isso, não importa se estuda numa escola de elite ou numa da periferia. O primeiro mito é essa crença de que o aprendizado que vale, o aprendizado de verdade, tem que vir de uma instituição formal, sabe? Com carimbo, certificado e tudo mais. E isso nos ensina, pouco a pouco, a sermos consumidores passivos de serviços. A gente fica esperando que as instituições resolvam tudo, e qualquer atividade que a gente faça por conta própria, de forma autônoma, parece que tem menos valor. O segundo mito é a obsessão por medir tudo. Aquela ideia de que tudo que é importante, até mesmo o crescimento pessoal, pode e deve ser colocado numa escala, numa nota, num ranking. A escola nos condiciona a nos encaixarmos em caixinhas pré-definidas, valorizando apenas o que pode ser avaliado e colocado num boletim. O resto, o resto não conta ponto. E para fechar, o terceiro mito. A ideia de que o conhecimento é uma mercadoria, algo que pode ser empacotado num currículo e vendido para os alunos. Isso transforma a aprendizagem, que deveria ser uma atividade e uma busca, em um produto a ser consumido. A gente vai lá, consome o pacote ensino fundamental, depois o ensino médio e assim por diante. E o efeito prático desses mitos no mundo real? É brutal. O Illich aponta para uma polarização social gigantesca, onde a escolarização se torna uma ferramenta para criar e manter a desigualdade. Olha só esse dado da época dele. Os fundos públicos gastos com um único estudante universitário podiam ser até 350 vezes maiores do que os gastos com o cidadão médio. É um abismo. Mas o Illich não era só um crítico, não. Ele não fica só apontando o problema. Ele também oferece uma visão construtiva de como a aprendizagem poderia funcionar numa sociedade desescolarizada. Então, qual é a alternativa que ele propõe? Ele imaginou um mundo onde qualquer pessoa pudesse aprender qualquer coisa a qualquer momento, simplesmente se conectando a redes descentralizadas. Para isso, ele propôs 4 tipos de teias de aprendizagem para substituir a escola. A primeira, para ter acesso a objetos e ferramentas educacionais. A segunda, para trocar habilidades com outras pessoas. A terceira, para encontrar parceiros de estudo com interesses em comum.
E a quarta, um diretório de educadores profissionais independentes. A chave de tudo é colocar o aprendiz totalmente no controle do seu próprio caminho. No fundo, a visão do Illich nos desafia a fazer uma separação muito importante, a de separar o ato de aprender, que é algo natural e humano, da instituição da escola. Então, o grande ponto a se levar daqui é este. Ao institucionalizar a educação e transformá-la numa fábrica de diplomas, talvez a gente esteja, na verdade, sufocando a aprendizagem genuína. O Illich argumenta que isso cria consumidores passivos, em vez de aprendizes ativos e curiosos pela vida toda. Isso tudo nos deixa com uma questão muito poderosa para os dias de hoje. 50 anos depois que o Illich escreveu este livro, será que a gente simplesmente construiu escolas mais elaboradas, mais tecnológicas, ou será que realmente começamos a desescolarizar a sociedade? Fica aí a reflexão.